E diz assim a palavra do Senhor. O título é Jesus no Getsêmani. E diz assim o versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: a direção de Deus hoje. A direção de Deus hoje. A receita do bolo de hoje. A receita do bolo de hoje. O endereço de hoje. O endereço de hoje. É aos pés do Senhor. É aos pés do Senhor. É para se prostrar. É para se prostrar. E continuando a palavra de Deus diz assim: prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Aqui a palavra do Senhor está nos contando a história de Jesus no Getsêmani. O Cristo, ele sabia que havia chegado a hora de ele ser entregue para que o Filho do Homem fosse morto. E a Bíblia vai dizer que ele foi ao Getsêmani orar porque ele estava com grande angústia, com grande tristeza, ao ponto de que ele falou para os seus discípulos que a sua alma estava cheia de tristeza até a morte. E no livro de Lucas também fala que o sofrimento de Jesus foi tão grande que o suor dele tornou-se em sangue. De tanto que ele sofreu, de tanta aflição, tanta dor, tanta dificuldade que ele estava naquele momento. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus foi ao Getsêmani orar e deixou ali Pedro e mais 2 dos seus discípulos. Pediu a eles para que eles vigiassem e orassem ali enquanto Jesus ia orar mais para ali um pouquinho. E a Bíblia vai dizer que Jesus entrou no jardim da oração a primeira vez e falou assim: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E a Bíblia vai dizer que depois de Jesus fazer essa oração, ele foi aos seus discípulos, voltou, e quando voltou e encontrou eles, os encontrou dormindo. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus repreende Pedro e diz assim: nenhuma hora sequer tu podes vigiar e orar aqui comigo. E aí Jesus repreendeu eles e voltou pela 2ª vez para orar. E a 2ª oração era a mesma coisa: meu Pai, se eu não posso passar este cálice sem eu ter que beber, faça-se a tua vontade. Ou algumas versões vão dizer: cumpra-se a tua vontade. E aí Jesus volta para os discípulos, os encontra dormindo novamente, e pela 3ª vez ele volta para o jardim para orar. E a Bíblia vai dizer que ele diz as mesmas palavras em oração. E Jesus está perguntando para você nessa noite: quantas vezes que você está aflito, está angustiado, está muito triste, está desejando a morte por conta de um sofrimento, de uma situação que você está passando? E quantas vezes você vai orar para o Pai e diz assim: meu Pai, faça a tua vontade? Porque muitas vezes a gente está acostumado
quando está passando por dificuldade, ir orar e dizer assim: Senhor, me tira dessa situação, me tira desse sofrimento. E não é errado, a gente tem que pedir para que realmente a gente saia do sofrimento, porque ninguém quer sofrer. Só que a gente tem que saber que tem que permanecer à vontade de Deus. Então é começar a orar. A sua oração, ela tem que começar a ser: Deus, meu Pai, cumpra-se a tua vontade na minha vida. Não seja o que eu quero, Deus, seja o que tu queres. Vamos começar a desejar, a anseiar pela vontade de Deus nas nossas vidas. Porque a Bíblia vai dizer que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E estamos muitas vezes no comodismo de estar apenas pedindo para se livrar e esquecendo de pedir a vontade dele nas nossas vidas. Glória a Deus. Amém. Nem sempre a gente gosta de estar na dificuldade, de estar no sofrimento, mas a gente precisa. Porque a gente sofre, mas a gente também aprende. A gente sofre, mas a gente também conhece a Deus. É com a experiência de uma dificuldade, de uma prova. Porque quando não é uma prova, a gente não fica próximo do Senhor. Então a gente não gosta, mas a gente precisa. Para a gente realmente se converter, conhecer verdadeiramente a Deus, a gente passa sim por lutas e por provas. Porque a gente tem que reconhecer que a gente pode querer o que for na nossa vida, mas somente o que vai preencher é a presença do grande. Aleluia, verdade. Ele diz assim para você: deixe de querer as coisas materiais, as coisas daqui, porque isso não vai te preencher. A presença de Deus, ela te preenche. A presença de Deus, ela cobre todos os teus vazios, as tuas lacunas, as tuas angústias. Somente a presença de Deus. Você pode ter o dinheiro, mas com o dinheiro você compra a cama, mas só Ele te dá o sono. Com o dinheiro você compra sapato, mas é só Ele que te mantém de pé. Com o dinheiro você compra um carro, mas é só Ele que te dá a direção. Com o dinheiro você compra uma casa, mas só Ele pode te dar um lar. Com o dinheiro você compra uma aliança, mas só Ele te dá o casamento. É só Ele. O resto aqui é passageiro, é passageiro. Foca na presença de Deus. A receita de Deus para a tua vida hoje é: desce aos pés. Se prostra na presença do Senhor. Faz como Jesus. Quando tua alma estiver muito triste até a morte, tu vai se prostrar na presença de Deus e vai dizer: Deus, cumpra-se a tua vontade na minha vida, Senhor. Cumpra-se a tua vontade. Porque fora da vontade de Deus, gente, não há felicidade. Fora da vontade de Deus não há conforto, não há consolo. Somente Deus preenche o nosso coração. Em Lucas capítulo 22, versículo 43, a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus orava no Getsemane, em uma dessas orações, um anjo do céu foi enviado e confortava a Jesus. Confortava Jesus. Quando você está nos pés do Senhor, você tem conforto, você tem consolo, você tem paz, você tem sono, você tem alegria, você tem coisas que nada nessa terra vai te poder proporcionar. Permanece na presença de Deus. Aprende a descer, a se prostrar, a colocar o teu rosto no pó e dizer assim: Senhor, faça a tua vontade. Que não seja como eu quero, que seja como tu queres, Espírito Santo de Deus. Aprenda a ser dependente. Aprenda a permanecer na vontade, na obediência do Senhor. A Bíblia também vai dizer em Lucas 22, capítulo 22, versículo 45, que quando Jesus estava orando e voltou e encontrou os seus discípulos dormindo, em Lucas diz que eles estavam dormindo de tristeza. E muitas vezes é isso que acontece comigo e com você. A gente está passando por muita tristeza, por muita angústia, por muito sofrimento. E em vez de a gente seguir o exemplo de Jesus e ir se prostrar, a gente vai dormir. A gente vai se deixando ficar abalado, ficar encurralado
com a tristeza, com a angústia, até o ponto que a gente começa a ficar com uma opressão, com depressão, e a gente ali vai se encurralando e buscar nada, e orar nada, e joelho nada, e conhecer a Deus verdadeiramente nada, e ter experiências com Deus nada. Então a Bíblia vai dizer que quando Jesus voltou, que encontrou os seus discípulos dormindo, ele repreende-os dizendo assim: ei, por que estás dormindo? Levanta e vai orar. Deixa de ficar acomodado, deixa de ficar na cadeira de balanço. Eu sofro muito. Todo mundo sofre, meus irmãos. Deus, ele dá grandes batalhas a grandes guerreiros. Levante-se do pó, reaja, põe o teu rosto no pó, ora, clama a Deus. Se você já teve experiência com o Senhor, peça outra. Se você ainda não teve, peça a sua primeira experiência. Então Jesus, ele fala assim: ei, por que estás dormindo? Levanta e ora. Sai dessa posição de estar reclamando, de estar se vitimizando. Levanta. E aí a Bíblia vai dizer que ele diz: levanta e vai orar, para que não entreis em tentação. Quando a gente vai se deixando levar pela angústia, pela tristeza, para ficar dormindo triste ali no canto com a nossa situação, em vez de reagir, a gente às vezes quer ceder à tentação de abandonar o barco, de sair da presença do Senhor, de negar Ele, de trair Ele. E Ele está dizendo: ei, não abandona o barco não, fica comigo, porque tudo isso aqui é passageiro. O que eu tenho para ti é eterno. Ei, permanece, não cai em tentação não, cuida para não cair em tentação. Vai orar, acorda, porque estás dormindo, vai levantar e vai orar, meu irmão. Em nome de Jesus, reaja. Com Jesus você sofre, eu sofro. A Bíblia diz que tem um tempo para todas as coisas. Então a gente sofre sim, mas também a gente aprende. A gente aprende, meus irmãos. A gente sofre com... a gente sofre com a escuridão da noite. Mas a gente também aprende com a luz da palavra de Deus. A gente sofre com a dor, mas a gente aprende com o bálsamo do Senhor. A gente sofre com o silêncio de Deus, mas a gente aprende no silêncio de Deus. A gente sofre com a rejeição, porque não tem amizade, mas a gente aprende a amizade de Cristo para as nossas vidas. A gente sofre com a escuridão, mas a gente aprende com as excelentes misericórdias da manhã sobre a nossa vida. Então a gente sofre, mas a gente aprende. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena. Não tem nada no mundo que preencha a presença de Deus nas nossas vidas. Não vai ter dinheiro, não vai ter filho, não vai ter marido, não vai ter pai, não vai ter mãe. Não tem nada que preencha a presença de Deus na tua vida. Por isso que eu disse, se você não tem experiência, peça a Ele a experiência, porque é para se apaixonar e nunca mais largar. A presença de Deus, ela é gostosa, ela é gloriosa, ela é linda, ela nos abraça, ela nos acalma, ela nos dá paz, ela tira, quando Ele chega, tudo que não presta vai embora. A angústia vai embora e a alegria vem. A depressão vai embora e a alegria vem. Quando Ele chega, tudo se faz novo. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, meus irmãos. O endereço de Deus para você nessa noite é aos pés. Ele está dizendo para você: desça, vá aos pés, aprenda a estar nos meus pés, aprenda a estar na minha vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu sei que é difícil, a gente está passando por dificuldade e não pedir para sair da prova, mas eu não estou aqui falando disso. Eu estou falando de uma experiência que eu estou aqui te avisando para você pedir a Ele para você ter. Que só essa experiência que vai te mostrar que você pode estar na maior tristeza do mundo.
Você pode estar precisando de amigo, de carinho, de dinheiro, de casa, do que for. Mas só basta uma presença para mudar a tua vida. Só basta uma presença para te mudar, para te preencher, para te dar satisfação, para te dar realização. Só basta uma presença, não precisa mais de nada. As experiências com o Senhor, elas são extraordinárias. Então, se você nunca teve, ore para que Deus tenha uma experiência com você, tenha um encontro com você e mude a tua forma de agir, de falar, de pensar, de se vestir. Porque você tem que pedir e você vai começar a observar que quando Ele fizer, vai ser espontâneo. Não vai ser a obrigação que você tem de, eu não quero mudar isso, eu não quero mudar aquilo. Não, quando Ele faz, só basta um estalo, uma palavra. E está tudo feito, meus irmãos, está tudo feito. Então, a gente sofre sim com o Senhor, mas a gente aprende. Então, guarde isso no coração de vocês. Que a gente sofre, por exemplo, como eu falei aqui, com a dor. Mas que a gente aprende com o bálsamo do Senhor. Amém? E aí você pode falar assim, não, mas... irmã, é porque eu não tenho força de orar. Eu não tenho vontade, eu não tenho... Eu até assim... É como se fosse assim, minha consciência sabe que eu preciso orar e eu tenho vontade, mas ao mesmo tempo eu não tenho. Eu não sei se algum de vocês já passa por isso. Eu acho que todo mundo já passa por isso. E a gente tem que orar mesmo sem vontade de orar. Oração é uma necessidade, sem ela você morre. Irmã, mas eu não sinto de orar. Mas não tem que sentir, porque o sentir, ele vem da alma, ele é emocional. Um dia você vai estar bem, outro dia você não vai estar. E quando você estiver bem, você vai orar. Mas quando não tiver, você não vai orar. Então não pode depender do que você sente. Não pode esperar você sentir para orar. Tem que fazer o que precisa ser feito. É orar mesmo sem vontade de orar, até que a vontade de orar venha enquanto você estiver orando. Eu uma vez escutei isso e achei um pouco estranho. Meu Deus do céu. Assim, né? Se bem que tem hora que eu já vou orar mesmo e vou porque tem que ser feito. Mas eu vou testar esse negócio de orar sem vontade, até a vontade de orar chegar enquanto eu estou orando. E ali eu dobrei os meus joelhos e comecei naquela oração fria, que muitas vezes não tem palavra. E aí comecei a falar, comecei a orar. E de repente aconteceu aquilo que eu tinha ouvido e tinha tentado colocar em prática. Aconteceu. Eu fui orar sem a vontade de orar. E a vontade de orar veio enquanto eu estava orando. E ali o Senhor me deu palavras, o Senhor me renovou. O Senhor me confirmou promessas. E eu disse, este é o segredo. Orar sem vontade de orar, até que a vontade de orar venha enquanto você está orando. Você acha que eu, a pastora Cátia, a pastora Renata, a pastora Thaís, tem vontade de orar o tempo todo? Não. Mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito. É orar sem vontade. Eu não tenho palavra. Ora a palavra de Deus, meus irmãos. Abre nos Salmos. Os Salmos têm vários cânticos, várias orações lindas. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. Então tu não tem palavra não. Ora a palavra de Deus. Pega aquele Salmo 51 que Davi ora e diz assim: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então quando não tiver palavra, pega a tua palavra aqui, pega a tua Bíblia, meus irmãos, e vai orar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da minha alma e da tua alma. Você precisa experimentar uma experiência com o Senhor, meus irmãos. Então ore a palavra de Deus. Ela é viva, ela vai te vivificar, porque ela tem vida. Ora a palavra de Deus, meus irmãos. Ora a palavra de Deus. Eu vou pedir agora para que os irmãos fiquem em pé, para que a gente possa fazer uma oração, para começarmos a
a oração e depois a ministração e depois mais louvores, porque o Senhor, Ele está presente e Ele vai permanecer presente. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração, meus irmãos, e repita assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas e os meus pecados. E quero declarar sobre a minha vida, que a partir de hoje, eu vou encontrar o endereço. Eu vou aprender a me prostrar em vez de ir dormir. Eu declaro que sobre a minha vida haverá bênçãos dos céus. E quando eu não tiver vontade de orar, eu vou orar. Mesmo sem vontade de orar. Até que a vontade de orar venha enquanto eu estou orando. E quando eu não tiver palavras, eu vou abrir a tua palavra. Porque ela é viva. Ela é eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Juntas e medulas. Apta para discernir os meus pensamentos e intenções do coração. Senhor, eu sei que eu posso esperar em Ti. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E subirão com asas como as de águias. E correrão e não se cansarão.